Este é o 32º episódio do Até Tenho Amigos que São. O convidado é o Rodrigo Sorumanho Marques, que faz música sob o nome Vai à Praia. Tal como ele diz durante a conversa, no sábado toca na Galeria Zé dos Bois, em Lisboa, na primeira parte da apresentação do novo álbum dos Black and White. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde lhe podem dar estrelas e deixar críticas, nem de fazerem like na página de Facebook. E é isto. Porquê tens um filho assim? Porque esta é a melhor série de sempre, digam o que disserem, okay? Não é a melhor série de sempre, mas eu ainda esta semana, ou melhor, no domingo, comecei a ver outra vez D.O.C. Tenho as temporadas todas menos a primeira. Quando tu viste D.O.C? Sim. Ao contrário do que as pessoas tudo. dizem, tipo, eu gosto quando a última temporada, quando a Marissa já está morta, porque ela é uma personagem que só dá drama à história. Sim. Então... E a última temporada é com o Chris Brown. Ou o Chris Brown é antes. Parece antes. Acho que sim, mas o Chris Brown mete-se com a irmã mais nova da Marissa. Yeah. Eu acho que é. Gosto dessa temporada. E gostas do Chris Brown? Não gosto muito do Chris Brown, não sou grande fã. É um pouco estranho ele aparecer aí. Eu acho que ele, no outro dia um amigo meu mandou uma música dele e aquilo era grande música, tipo uma música antiga dele. Como é que era? Era um homem que ele estava numa loja, no videoclipe. Pá, não sei. Ok, mas eu gostei dessa música mesmo. Não sei, ele tem malhos fixos, ok? Sim, é um monstro, toda a gente sabe. Estou a olhar para os teus... Aqui alguns... Porque tens um miúdo Amish? Mas isso foi um póster, um postal que eu encontrei na casa do meu pai e estava tipo ao lado de outro postal que fazia tipo uma espécie de sequência como aquele ali, estás a ver? Tipo, a minha prima em cima, tipo olhar para baixo e em baixo a família Amish. Tipo uma espécie de comparação weird. Mas este não está ligado a nada. Estava, só que caiu, eu já não me lembro o que é que estava, qual era a ligação. E tens cartazes de concertos? Tens o Calvin Johnson, tens Pega Monstros Jr., tens Rap C de Crochê, Aro, Indian Joy, Raw Forest, DJ7, Carlos Amigos do Minho, 13 de dezembro de 2014. Exato, esse concerto aí, o Exílio no Minho 3, portanto esses nomes que indicaste, fomos nós que fizemos na maternidade. Okay. Os outros já não, os outros foi filho único por acaso. Os dois? O que são estas coisas? Tens alguma coisa que diz Rodrigo, my keyboard, my voice? Isso foi... Por acaso isso é uma memória fixe, por isso é que eu guardei esse papel. Eu no Outfest do ano passado fiz um workshop com a Carla Basulic, que basicamente é uma das pessoas tipo, mais ativas da música experimental deste momento e que acho que esteve a fazer tour com os Swans e não sei o quê. Eu não conheço muito bem o trabalho dela, mas eu fui a esse workshop e foi aí que eu e a Shelly, que é a minha baixista, começámos a tocar juntos. E esse workshop foi fixe. Tivemos, tipo, no final do workshop tivemos uma apresentação lá num auditório no Barreiro e foi super estranho porque eu sei, não tem nada a ver com o que eu faço, não é? Foi uma cena super... Só fazia drones no teclado e tipo, fazia uns cores e mais nada. Mas o que é dizer my keyboard, my voice? Porque nós tínhamos que escrever o que é que nós íamos usar. Ok. É uma cena, não é nada tipo... Okay. E por cima tens outro póster. Também calculo que seja organizado por vocês, não? Sim, foi foi ainda este ano, foi no início deste ano. Cochese, Salim... foi fundraising para o disco dos Cochese e foi no Fontória. E tu, e Vanares e Woody Woody. Ok. Foi este ano? Foi em fevereiro, se eu não estou em erro. Depois o disco deles saiu a seguir. Depois tens desenhos? São teus, não? Não. Não, foram pessoas que me ofereceram então aquele primeiro desenho da miúda de biquíni e o terceiro, que é o Bradford Cox, supostamente, dos Deer Hunter, foi a Natasha Cutler que fez, que é uma amiga minha. Sim. Quando esteve cá em casa ela fez isso. O do meio, e, portanto se estou a dizer isto as pessoas não estão a ver, mas são 4 desenhos, portanto o do meio e o quarto foi a minha amiga Rita Romeiras que me deu nos anos e sou eu nos dois. E eu gosto bem do segundo, é bem flattering e é bem elogioso. Porque estás na praia? Não, o segundo porque ela diz assim, não vou desenhar a tua cara porque és o gajo mais giro que eu conheço. E eu fiquei, E tens um disco de rolo nas mãos? Um disco de rolo nas mãos, que é tipo um disco favorito. Da Babies? Uma t-shirt da Babies.
Mas qual é que é o teu disco favorito de Hole? Não é o Celebrity Live Skin? Through This. Ok. É o Live Through This. É dos meus discos preferidos de sempre e que mudou a minha vida em muitos aspectos. O que achas das pessoas que dizem que o Kurt Cobain foi assassinado pelo Courtney Love? Acho que essas pessoas deviam checar os factos. Ponto 1, deviam questionar-se porque é que pensam isso, deviam questionar-se porque é que quando lhes contam isso elas acreditam logo à primeira, que é um bocado aquela a questão da Yoko, não é? É a repetição e deixa-me um bocado triste, quer dizer, especialmente porque eles estavam em, óbvio que pode ter sido nessa teoria, não é alguém que ela pediu para o matar, mas eles não pode ter sido ela porque ela estava em Baltimore e ele estava em Seattle, mas é assim, é muito triste, não sei. Eu não acredito na teoria, mas agora este ano saiu aquele filme, a montagem Era isso que eu tinha perguntado. Cool, desculpa. Não viste? Vi. E... Então, tipo, eles puseram no YouTube mesmo, tipo, legal, não foi? Logo a seguir, a tentar no cinema. Ok, não sabia. Foi uma cena assim do género. Eu fui mesmo à estreia e depois, passados uns dias de ter visto isso, pronto, basicamente esse filme está tudo a limpar um bocado a imagem da Courtney, acho eu. Até muito o pessoal pode achar que, como foi a filha dela produzir, que fez isso de propósito, mas depois eu vi que ia sair um documentário em que há provas de que a polícia de Seattle acha que foi mesmo ela, e há telefonemas e há gravações. Portanto, ou seja, eu não estive lá, eu não costumo acreditar e não fui eu adoro-a, mas é ridículo também as pessoas tomarem assim partido de forma tão convicta, sem sequer terem uma ligação com as coisas. Tens ainda mais coisas de concertos? Tens ali uma coisa do Kid Congo? Isso foi um concerto que houve naquele sítio Fantasma Lusitano, que já fechou. Eu adoro Kid Congo. Eu falei com ele nesse dia, foi bem fixe. Foi o Panda Bear também? Não sei o que é que tinha Panda Bear, na verdade, não sei assim. Só gosto daquela foto. Às vezes ponho as coisas mais por... E tens os Ramones. Os Ramones, sim, sempre. 1980. E tens um pin também, um crasco deles. Strangers in Paradise. Do Jim Jarmusch. Depois tens um disco, esse disco, pá, é incrível. Eu não tenho, infelizmente não tenho aqui o disco em si, mas isto é um 7 polegadas que eu encontrei numa feira de antiguidades em Setúbal, que é Ruth Leal. Se estiveres a ouvir Ruth Leal, sejas onde estiveres, eu quero conhecer-te, não há registro teu na internet, mas basicamente a face A tem A Minha Mãe é Linda e a segunda chama-se Viva a Juventude. Eu passo a ler, posso... Faz o que quiseres, assim, o mundo é a tua ostra. A música A Minha Mãe é Linda assim. Minha mãe é linda, é mais linda, e aos seus olhos sou a flor que ninguém tem. Ao viver-te há tanta ternura, tanto amor, sou feliz, feliz, feliz como ninguém. Coisas lindas ouvi antes de adormecer, e a sorrir, sua face beijei. Ela me acariciou e em silêncio saiu. Minha mãe é o tesouro que sonhei. Minha mãe é linda, é mais linda, mesmo quando for avó, sê-lo-á também. E ao beijá-la digo assim, querida mãe, sou feliz, feliz, feliz como ninguém. Mas tipo, a música tem uma piada porque quando eu ouvi isto ficou na casa de uma amiga minha, nos giradiscos dela, e a música é assim: Minha mãe é linda. Eu gostei bem. Portanto, depois tens a face B. E já procuraste na internet, ela não existe? Não, tipo, pelo menos não encontrei nada. Ruth Leal, tipo... E procuraste por Léo Leal, que é claramente o pai dela, que sim, fez as prestações de uma canção. O pai gostava que... Diz aqui, autor Léo Leal. Eu acho que pesquisei tudo na altura, até moradas e isso, mas a fotografia é bem boa, a capa. Ela tem uns óculos. Tem uns óculos, está a segurar um pinheiro, um cipreste, não tenho a certeza, não, acho que uma árvore, pronto, desse tipo, e está com uma camisa puxada para dentro das calças, e ela deve ter no máximo uns 10 anos. 10 anos. Enfim, acho que podias pôr isto como anexo. Acho que sim, não, acho que vai aparecer na fotografia que eu tirar depois. Funny. Que isso podias dar ao Chico do Hipster Pimba. Pois é, olha, boa ideia. Acho que fazer Vou isso. dar isso ao Chico.
Tenho que recuperar o disco e depois dar. Atingi você deste também. É o Unibomb? Porquê? Isso comprei quando ela tocou no Superbock in Stock. Eu gostei bem do concerto e fiquei super fã na altura. Eu também tenho isso, eu entrevistei antes pelo telefone, acho eu. Ok. Uma coisa assim do género. Já foi há muito tempo. Foi em 2008. Já nem me lembro acho bem. eu. Foi em 2008. Já foi mesmo. Tenho ideia de ter entrevistado, não sei. Se calhar nem sequer entrevistei aí. Tu inventaram, mas tipo. Mas acho que ela agora ia lançar um disco novo, ou ano passado, este ano, mas eu perdi um bocado a... Não sei, acho que ela tipo seguiu noutras cenas. Não sei. Encontraste esse disco em Setúbal, tu és de Setúbal, certo? Ok. Mas vives aqui em Lisboa? Para estudar? Estou a estudar a História de Arte ali em baixo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Aqui ao lado? Ok. Continuo fascinado com as cenas que tu tens na... Ok. Estou admirado de não teres mencionado os... Sacos de plástico? Às vezes não. Porquê que tens sacos de plástico com fruta? Porque eu iria tê-los fora, mas depois olho para eles e gostei imenso do desenho deles e acho que estão bem bonitos. Por cima têm tipo ligeiramente dimensões diferentes, então fica bem. Mas isto é tipo quando as pessoas têm tipo uma mercearia e tal, compram estes sacos e... Sim, é nas mercearias dos nossos sacos. Não estava só a dizer não me teres lembrado, porque... Tens aqui um poema ou uma... Não, isso é... música? Não, é uma página de uma zine. E acho que tu devias ler o que está aí, podes tirar da parede. Porque eu estava a fazer uma pesquisa o ano passado sobre fazer basicamente estava a analisar um texto da Linda Nochlin, Why Have There Been No Great Women Artists, e basicamente no meu trabalho eu tentei tipo em 5 páginas comparar a atualidade ou não, ou melhor, testar a atualidade ou não do ensaio e fui ver Zine's Right Girl e tem essa mensagem super odiosa aí para o padrasto dessa miúda. E tem tipo o nome e o número de telefone para ligarem. Sim, basicamente ela escreve uma mensagem. É um fucker que fez mal à mãe dela. E eu achei isso tem imensa força, então tipo, decidi deixar isso aí como uma cena tipo... Mas isto não foste tu que censuraste, certo? Não, estava assim na internet, não? Porque eu tirei da internet. Mas então porquê que se a mensagem era para dizer que ele era um curtinho do caraças e porquê que a censuraram? Não. Nós podíamos estar agora a falar do quão curtinho é o não sei quanto, mas não, é o... Eu na verdade nem sei se foi ela própria que censurou. Foi alguém? Percebes? Foi alguém. Por acaso eu tenho esse aí alguns numa pasta. É mesmo a zine toda. Não sei onde é que está, por acaso. É uma Zine Right Girl. Pelo menos é dessa altura, tipo... Não, mas ele menciona, tipo, que ele tentou suborná-la dando dinheiro para o movimento Right Girl. Sim. Well. Em vez de calares, eu dou-te dinheiro. E ela diz que, tipo, ia chamar as amigas dela para irem atormentá-lo. E é isso. Mas é uma era que tu curtes? Sim, eu acho todos os anos 90, tipo, tudo o que é... Lucifer, Lucifer, tipo... Not even getting started. Lucifer é tudo qualquer, é ficar horas e horas deitado na cama a ouvir as demos dela. Mas só as demos? Não, porque é assim, a Lucifer... Tem as demos, depois tem o Exile and Gabriel, depois tem aquela cena quando se... Em 2003, que sai um disco que tem 0.0 na Pitchfork, não sei o quê, mas que acho que foi tipo um escândalo, mas ainda há a cena é que eu vou ouvindo e descobri que pelo menos há mais 2 discos que eu gosto, que é o Whip Smart e o White Chocolate Space Egg. São depois disso? Que são depois. Acho que são os discos quando ela ainda estava na Matador, se não me engano. Ok. Não, mas aquele 2003 ela trabalha com a, como é que se chama, das For Non Blondes, Linda... Ela trabalha... Não foi? Sei. Como é que ela se chama? Não sei, mas é com ela que ela trabalha. Acho que sim, Linda... Com a Linda, que também escreve para a Pink e para a Cristina Aguilera. Sim, para toda a gente, Linda... Peraí, eu tinha um disco da Pink, ok. Não é a Linda Hunt, porque a Linda Hunt é aquela atriz do NCIS e do Year of Living Dangerously. Foda-se.
Não é Linda Blair porque isso é exorcista. Linda qualquer coisa. For non blondes. Linda Perry. Linda Perry. Sei lá. E a equipa também é tipo, mas acho que a equipa de produção, pelo menos uma amiga minha disse-me que era a mesma do Matrix e da Avril Lavigne, tipo, uma merda assim. E... Eu acho que sim, se calhar estou errado, eu não tenho um vasto conhecimento sobre Só que a isso. cena que eu acho que tipo, a Linda Perry faz cenas fixes, tipo, eu não tenho a certeza que tenha sido ela a escrever as cenas. Aliás, porque acho que o que ela faz é mesmo tipo, a Linda Perry é mesmo tipo, escreve as canções e vende as canções. Sim. Estou a falar da equipa de produção. Sim, eu não estou a dizer mal da Linda Perry, estou a dizer que acho que ela estava a trabalhar com ela, só essa é a ideia que eu tenho. Uhum. Isto não é... Havia mais gente que achava que tipo, que interpretava, as pessoas que estavam um bocado em negação interpretavam o disco como sendo uma cena de tipo, ela a mandar tipo toda a gente à merda, tipo, eu estou a fazer isto só porque já não quero saber. Sim. Mas eu agora tipo, tenho seguido o Twitter dela tipo, e o Facebook dela e ela parece que vai tocar, tem para aí 3 datas a abrir para a Amy Man agora. E a cena é que e vi uma entrevista com ela e ela está numa fase fixe. Ela diz que agora que o filho dela vai para a faculdade ela vai conseguir dedicar-se a apoiar gente mais nova que ela curte e a fazer a sua própria música outra vez. Portanto, estou com esperança que ela tipo, faça uma cena que... Mas portanto, tu não gostas desse disco de 2003? Há uma música que eu gosto, que eu gostava de passar um dia, tipo quando estivesse a passar som. Que é, não é como se tu tivesse uma cena que organiza concertos e etc. Não é como se tu pudesses fazer isso, não é? Não. Eu posso, mas não calhou, tipo, ainda ter passado essa mandas? música. Não é bem. Sim, é assim, logo, não sei. Tipo... só que é um bocadinho de fora passar essa música, por acaso, se desse a punha a música aí agora. Faz o que quiseres, passas passas no início, fazes o que quiseres. Podes depois colar a música. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer quando tu estiveres a passar música. Ok. Não, Sim. Porque a música tem uma data de samples. É qualquer coisa up. Não sabes o nome. Eu tenho aqui, tipo... Não percebo, porque as pessoas têm no seu MacBook o teclado iluminado. Pois... Eu sou demasiado preguiçoso para mudar isso. Eu às vezes só mudo quando quero ouvir música com o computador e quero tipo, ter total escuridão. Sim. Deixa-me ver. Não, eu adorava saber porque é que as pessoas têm isso. Que eu não compreendo, a sério. É um problema que eu tenho. Não tenho aqui, calma. Nem sequer sabes o nome. Ok. Não vou estar à procura durante 2 horas. Pronto. Sabes qualquer coisa, pronto. Nem sequer te lembras do nome do disco. Não, o disco é... Não sei o nome do disco. Não, o disco não é Up, mas... Não, sim. Alice Fair. Mas bem, vamos falando dele próprio. Mas Alice Fair, basicamente o que quer dizer às pessoas é que vale a pena tipo, descobrir Alice Fair, porque ela, nos anos 90, ela fez uma coisa... Ela basicamente, numa música dela, na Flower, diz I want to be your blowjob queen. Isso era uma coisa que não, impraticável no mundo mainstream. E ela dizia que há casamentos e que as pessoas lhe chamavam blowjob queen quando ela nem estava a falar dela ou assim. Aliás, olha, por acaso estamos a falar dela, eu posso ficar só a falar dela. Eu tenho uma pasta de print screens e dentro dessa pasta de print screens tenho uma pasta que é Alice Fair. De quê? Do Twitter? Não, de cenas gerais que eu faço print screens dela e no documentário que ela própria realizou há este print screen. Sobre ela própria? Fantástico. Okay. Podes explicar às pessoas o que é? Ela está a abraçar um ex-lover, acho eu, já não me lembro muito bem quem é que é, um ex-namorado assim, e vê-se tipo a thong dela, o fio dental, pronto, tem piada, só isso. All respect. Depois tenho partes de videoclipe, tenho o BI dela e tenho... eu e uma amiga minha descobrimos que no documentário, no vídeo dela do YouTube da Califórnia, há um gajo que comentou chamado Augustus 7669 e escreveu isto: Listening to this record was the last thing I did with my boyfriend before he killed himself last night. That night. It's still hard to listen to.
E nós ficámos bem well. Super puxado. Achas que era mesmo o Augusto, o estilista? Português? Que já morreu? Não, mas não foi ele que morreu, foi o namorado do Augusto. Se calhar foi o Augusto que morreu a seguir. Quando é que isso foi? Eu vou-te ler, peraí. Isto está a dizer há quantos meses foi, eu já não lembro quando é que foi, peraí. Tens na imagem a data em que criaste esse Há fecheiro? 10 meses. E isto foi criado em abril de 2015. O Augusto não morreu ano passado? Pá, não sei, nem sei muito. Eu acho que não sei. Estou a gozar. Não vamos começar rumores mórbidos sobre o Augusto. Coitado. Estilista António. Ah, ok, estava a perceber, não estava a apanhar quem era o Augustos. Mas agora já sei o António Augustos, ok. Ah, não sabes? Havia um estilista português chamado Morreu. Augusto que morreu. Quando? Quando é que ele morreu? Em 2014. Vês? Portanto, podia perfeitamente ser ele. Mas claramente não é. Ah, mas eu lembro-me desta notícia, já não me lembrava. Era de O Augusto ter morrido. Sim, eu lembro-me da notícia, eu não conheço o trabalho dele. Mas... É um estilista. Pronto. Uhum. Acho que é por aí. Ok. Não é preciso conhecer o trabalho dele para saberes que era um estilista, até porque eu não conheço o trabalho dele. E agora parece que eu estou a desrespeitar. Eu estou a desrespeitar a memória dele e estou a desrespeitar tudo. Ah. Não. Não, mas portanto, a tua cena é Liz Fair, Tem várias cenas. Ramones, Também gosto muito do... Aviões a Passar. Sim, aviões a passar. Às vezes quando estou aqui a cantar qualquer coisa para o GarageBand e gravam, os aviões ficam gravados. Sim, tipo... Mas eu não cheguei a acabar o que estava a dizer, que os anos Continua. 90 interessam-me. Acho que é aquela cena, tipo, interessar a década em que tu nasces, tens um interesse especial por ela, e pela década antes, mais ou menos. Esta é uma coisa que acontece, pelo menos tipo, o Calvin Johnson disse isso no Title da Pergunta, porque eu, quando ele tocou, eu escrevia para um site, um blog, e eu fui lá falar Qual era? com Podes ele. dizer as tuas coisas em próprio. É o Yon Plume, é um blog, é um site sediado, começado na Austrália, e eu descobri esse pessoal na internet e comecei a escrever para eles. E Ele faz estava a as dizer vlogs, isso. mano. Ser específico. Ser específico. Em tudo o que tu dizes na vida. Ok. Não, mas... Ok, o Calvin Johnson disse. Calvin Johnson falaste disse- com ele. e a cena dele, a cena dele é que é uma grande referência para mim, a K-Records, Sim. tipo todo o movimento Portland, Olympia e toda a costa oeste, tipo a cena da... E atualmente acho que quem realmente conseguiu continuar isso foi o que está a acontecer em Los Angeles com a Burger Records, a Lollipop Records e toda a cena. E é mais voltada para o garage, para o surf, para o fuzz e não só. E é uma coisa que eu gosto, que é são editoras, que além de editoras têm uma genuína preocupação e um genuíno interesse nas pessoas com quem trabalham e ajudam as bandas e criam festivais e fazem tudo de modo a promover as pessoas e... O que é isso que tu queres fazer com a maternidade? A maternidade surgiu por uma necessidade de algumas pessoas, estávamos isolados, cada um a fazer a sua coisa para o seu lado, e percebemos que se começássemos a anunciar e a promover as coisas que fazíamos com o nome coletivo, comum, maternidade nesse sentido, era mais fácil, por certa maneira. Depois o nome da maternidade, cada vez que isso acontecia, ia mais longe, e a própria pessoa, cada vez que a maternidade é falada, está englobada nela. Mas não é uma editora, a maternidade. Sim. A maternidade é uma comunidade que pretende promover as pessoas com quem está envolvida, e é uma comunidade contingente, ou seja, o corpo e as pessoas da maternidade vão mudando. É uma coisa que se pretende ser orgânica e é receptiva a novas pessoas. Manda nomes aqui para as pessoas que estão a A ouvir. maternidade, nós trabalhamos bem, vai a praia as Rainhas do Bar, não é? A minha banda, não é? Está envolvida. O Luís Severo, o antigo Cão da Morte,
o Filipe Sambado, os Mighty Sands, os antigos Black Shoes, a Calcutá, que é a Teresa dos Mighty Sands, e depois gostamos também de convidar pessoas que não estão diretamente ligadas e que não têm um agenciamento direto para fazermos noites e eventos especiais. Vocês têm uma espécie de residência no Damas? Temos uma residência no Damas, pontualmente fazemos eventos noutros sítios, na Casa dos Amigos do Minho, no Lounge, e gostávamos de fazer em mais sítios também. Também, quando gostamos de bandas de fora e temos condições para tal, trazemos bandas de fora, como fizemos com as Doglegs, com as Peach Kelly Pop, que são boas experiências e é uma maneira de também as bandas de cá tocarem com bandas de fora e fazer mais amigos, que é o mais importante. E tu passaste música e esqueceste de passar molhas da Lucifer, cujo nome te escapa. Espera, esqueci-me disso. Mas sim. É uma coisa que fica sempre bem. Desculpa, eu não estou habituado a. Não, estou a gozar. Eu estou a gozar, também sou assim, não estou a gozar contigo, estou a gozar com a ideia em geral das pessoas estarem a ouvir. Olha, o álbum chama-se, desculpa, o álbum chama-se Fans. O álbum da música que eu estava a falar é o Fun Style e não é o álbum que teve 0.0. Mas afinal não. Então não gostas nenhuma desse álbum? Nunca o ouvi bem, eu ouvi-o por alto e tipo. Porque tu viste um 0.0 na Pitchfork não, e decidiste não, eu já tinha ouvido os discos todos dela antes de saber disso. E eu parei em 98, que foi quando saiu o White Chocolate, ou melhor, os discos que eu ouço e volto a ouvir. Sim. São os que vão de 93 a 98. Eu lembro quando saiu esse 0.0. Eu não, eu em 2003 tinha 9 anos, portanto... Ok, desculpa. Não é desculpa. Depois lembro quando eles deram 0.0 também o disco do Travis Morrison, a solo dos Zimmerman Plan. E aquilo arruinou a carreira dele, ele teve de se tornar programador. E ele faz tipo o site do Washington Post. Mas acho que isso faz... O 0.0 é sempre simbólico. É tipo, é um 0.0, eles nunca dão um 0.0 a um artista... Eu já não fiz Pitchfork há muitos anos, tipo, tirando artigos esporádicos que são interessantes ou coisa. Não ligo às críticas deles tipo, há quase 10 anos ou há mais, já não sei. Mas lembro que a ideia era sempre ser simbólico, tipo, este artista incrível que nós adoramos fez um disco mau, vamos dar 0.0. E estragou mesmo carreiras, há artigos sobre como estragou a carreira do Travis Morrison dos Zimmerman Plan. Ele fazia qualquer coisa de programação do back-office do Washington Post. Triste. Mas tipo, a música chama-se The Beat Is Up. Ok. Beat Is Up. Mas então não é deste disco? Não, é do Fun Style, que é igualmente... não é terrível. Tem esta música que tem piada. Não, tu claramente viste o 0.0 e decidiste, este disco é mau. Foste condicionado por isso. E ela depois tem... Não, ainda por cima confundes. Aquele levou 0.0 e tu achas que os outros também levaram e não os vais ouvir. Rodrigo, está bem. Estou a brincar contigo. Mas sim, acho que... Estávamos a falar do que antes? Da maternidade. Da maternidade. Olha, gostava muito de Lucifer, if you're listening. Sim. Come over to Lisbon. We'll talk about boys at my place. Era o teu sonho falar de rapazes com a Lucifer? Por favor, sim. E com a Courtney Love. Mas acho que elas não gostam muito uma da outra. Não tenho essa sensação. Tens de ter um fundamento para isso. Para tenho essa sensação porque em 94, ou seja, o Exile in Rival saiu em 93, o Live Through This saiu em 94 e houve um prémio que a Lucifer recebeu e ela disse qualquer coisa tipo eu só acho que me deram este prémio a mim e também não iam dar a Courtney Love porque este prémio é demasiado conservador para ela e não sei o quê. Mas por acaso agora que estou a pensar bem, se houver alguma intriga deve ser mais do lado da Courtney em direção a ela do que ao contrário. A Lucifer não parece muito intrigas. Não, ela é super chill. Ela este ano... Adoro que começas a falar por ela. Não, mas ela no Twitter está a pensar no género, estou tão feliz a fazer uma caminhada no Grand Canyon
oh, o meu filho mandou-me uma mensagem, não sei o quê, tipo... Eu não tenho Twitter, ou melhor, eu tenho Twitter mas não uso, mas há algumas pessoas que eu vou lá ver o que é que se passa, como Alice Fair, MIA, a Shannon McClams e... A Cher? O Twitter foi inventado para a Cher. Yeah. Sim, também já ouvi falar. Não segues a Cher no Twitter? Não sigo muito, mas devia começar a fazer. Mas eu gosto muito do Sonny and Cher, que também é outra fase que me interessa muito, que são os anos 60 e esse lado boêmio spectoriano dos anos 60. Sabias que a Cher cantou fez back vocals no Be My Baby, das Ronettes? Não, mas sabias que o Phil Spector era um monstro? Claro que sei. Estou a dizer... Eu gosto sempre quando são mencionadas pessoas que eu sei que são um monstro, dizer que são um monstro. Pronto. Acho importante falarmos que o Phil Spector é um gênio e um monstro. Yeah, eu tenho aqui a Ronnie Spector. E em cima tenho... Foi o Tiago Pratas que tatuou, já agora faço um shout-out. Façam tatuagens com o Tiago Pratas, Ismael. Sim, continua. É muito estranho chamar-lhe Tiago. Estava só a dizer porque é o nome dele no Facebook para as pessoas. Claro, para mim ela é com ela. Vamos deixar falar sobre ele. Pronto. Não tiveste. É uma cena bem privada. Tipo, estavas a dizer para eu fazer. Pessoas conhecem. Sim, não. Estavas a dizer para eu fazer. Não, é verdade. Especificidades. Não, e tem piada aqui em cima. O Hanks. Estavas a mostrar a tua perna, vamos dizer às pessoas. Estava a mostrar a minha perna e a minha tatuagem, pronto. Mas também gosto muito da. Como é que se chama? De algumas bandas de agora. Ele não a mantinha presa na cave e contava os pistolas à cara e não sei o quê. E tinha Rottweilers que no jardim que impediam e ela, no dia em que fugiu, eu fiz isto depois de ler o memoir dela. Portanto... fantástico. Deve ter histórias ótimas do Phil Spector. É um ser humano fantástico. Sim, o Phil Spector, para quando eles iam para a cama ter intercurso, ele desligava as luzes e tirava para tirar a peruca dele, porque ele sentia-se mal com a sua calvície. Yeah. Enfim. Mas porque é que eu comecei a falar? Eu estava a falar dos anos 60. Da Cher. Sonny and Cher. Porque elas eram as duas amigas e de certa maneira os dois maridos eram um bocado controladores. A Cher e a Ronnie Spector. E eram muito amigas, então lá no livro ela fala de que elas tipo... O melhor momento para ela nessa altura era quando ia dar uma volta de carro com a Cher e iam tipo a um drive-in, pronto, comer. Mas, e a Ronnie Spector continua a dar concertos, isso era incrível. E a Cher continua a ser a Cher. E a Cher continua a ser a Cher. Sobre a música dela, não, gosto mesmo muito quando ela, Sonny and Cher, dessa fase. E a Cher como atriz, não? Cher como atriz. Mask? Não? Peter Bogdanovich com o Eric Stoltz? Não. Eu não conheço o trabalho dela como atriz. Moonstruck, uma comédia romântica incrível com o Nicolas Cage. Um filme fantástico. Não, tenho que ver. Norman Jewison? Não tenho certeza. Como é que se chama? Moonstruck? Diz-me, já que estás com o computador à frente, diz-me se é do Norman Jewison. Moonstruck, no Brasil, Feitiço da Lua, em Portugal, O Feitiço da Lua, é um filme estadunidense de 1987. E quem é que é o realizador? Uma comédia romântica realizada por Norman Jewison. Pronto, está certo. Pronto, agora eu tinha medo de me enganar. É incrível esse filme. Mesmo fixe. Cher, Nicolas Cage, Vincent Gardenia, Olympia de Caca. Nem aquele da sereia. Acho que é uma sereia, ou o que é? É uma sereia, como é que é? O Winona Ryder, que é o que tem o It's in his kiss, that's what it is. Não, mas eu tenho que ver. Não? Shoop. Cher, Shoop. Ok, agora vou passar 3 meses por tua culpa. Só amarrar sobre a Cher. Tenho que fazer amanhã uma apresentação. Faz sobre a Cher? Não? Não? Acho que podem encontrar, a cadeira chama-se Antropologia Urbana, portanto... Antropologia Urbana, metes lá a Cher. A Cher é tudo, não? Toda uma comunidade gay está a odiar-me agora. E a adorar-me ao mesmo tempo para saber o que é a Cher. Exato, já pensaste, temos aqui para todos os públicos. Os que odeiam, os que adoram, tudo. Mas é bem triste um homem gay ser obrigado a gostar da Cher ou a saber tudo sobre a Cher. Até já uma vez perguntaram se eu era como é que era?
Gay Cher ou Madonna. Gay Cher ou Gay Madonna, tipo, se eu gostava mais de uma ou de outra. E acho que existe essa cena, tipo... É preciso escolher? Lá está, tipo, é toda uma cena binária parva, mas... Em termos de carreira cinematográfica, eu vou logo para a Cher. Eu escolhi a Cher em tudo, tipo, eu não tenho assim grande... Em termos de música, se calhar a Madonna. Não sei. Que não sou um homem gay. Oh well. Madonna tem a Holiday. Que é a melhor canção de sempre, toda a gente sabe. Yeah. Não? Sim, eu curto dessa também, da Madonna também. Aquele álbum todo de folk, assim, americana dela, é fixe. Eu amo... Esse é que é o teu álbum favorito dela? Se calhar é o que eu conheço melhor, porque a minha irmã tem esse CD, às vezes põe-me. Sim, tu és dos anos 90, ok. Pronto. Yeah. E aí é a coisa que aparece mais. Isso não é o Ray of Light, não, é a seguir. Não, acho que não é. É a seguir ao Ray of Light, ok. Também não conheço assim tão bem a Madonna, se eu só dizer. Ele tem a Holiday, que é a melhor canção de sempre. E pronto, acho que é por aí. Mas Podemos falar mais íconos gay, bora. íconos gay. Barbara Streisand, bora. Diana Ross, bora. Diana Ross, curto. Uma vez descobri que elas têm um dueto, que é incrível. É um quê? Um dueto, as duas, acho que chama Enough is Enough. A Barbara Streisand e a Diana Ross. Eu vi. Não. Eu acho que é a Diana O que é que eu Ross. vi no outro dia? Sabe. Mas por acaso voltando agora às Cher. Um vídeo incrível dela. Qual é que é? O dos marinheiros? Não, é um vídeo dela ao vivo. Até foi a Maria Reis que partilhou. Por acaso vou ver agora. Bem, mas eu não estou a encontrar, mas eu gostei desse vídeo. Que era ela com... Não me lembro, mas a dançar e com um move com a perna incrível. Mas agora? Não, antigo. Tipo anos 70, 80. Há aquele vídeo dos marinheiros, que é ela com marinheiros. Vestida de cabedal, não? Não, faz o que eu tenho, tipo... É só nem Cher, é a preto e branco ainda. Não, isso foi o que eu descobri e vou pesquisar que eu gostei, mas aquela que tipo que me estava em todo lado era... Pronto. A tua imitação de autotune não é incrível. Yeah. Assim, diga. Mesmo assim, a voz dela tem muito essa... Estou a brincar. Não é. Pronto, mas a voz da Cher... Esta cena... Isso é uma imitação melhor da Cher, faz lá. É isso. Não sei. Isso foi a primeira gravação em que se pôs autotune audível. Tipo, discernível para uma pessoa que não sabia o que era. Se começou a usar, acho que foi aí. Piada. Isso é para aí 99. Eras uma criança. Mas eu lembro-me de tudo. De tudo, isso. Não, essa capa de disco. Não sei se é porque eu continuei a vê-la sempre. Há determinados discos lá em casa, em Setúbal, tipo, que estão sempre ali à mão. E esse está sempre tipo. Achei. Achei. Legal. Depois tornaste fã da Cher. E da Sony. Quem é que é fã do Sonny? Ninguém é fã do Sonny Bono. Não, deles os dois juntos. Ok, mas ninguém é fã do Sonny Bono. Do Sonny Bono. Não. Não só alguém que seja fã dele que diga, eu curto o Sonny Bono. Não, tipo, eu não conheço bem a cena dele, eu nem sei. Tipo, fala-me sobre ele, qual é a cena dele, ele também é um monstro ou não? Digo sim, mas ele parece sempre o lado mais fraco da Pois. É só isso, é tipo, não há ninguém que seja fã dele. Não, mas dele. basicamente ele pegou nela, não é? Tipo, pegou nela. Sim, está bem. Historiografia. Claro, uma mulher tem que ter sempre um homem por trás, não é? Não, senão não vale nada, é preciso ter um homem por trás. Não, um homem ali. Ela por ela não vale nada, é isso que estás a dizer. É mesmo isso que eu estou a dizer, como é óbvio. Não, o que eu estou a dizer é que eu também vi no YouTube, depois dele morrer, vi a Cher na Oprah e ela estava muito triste por ele ter morrido. E vi uma declaração das Cher, mal ele morreu também bem triste, portanto, sei lá. Portanto, se calhar não há monstro. Não, mas quando uma pessoa morre, há coisas que são um bocadinho... Tu esqueces um bocado, eu já vi isso acontecer. Sim, Esqueces claro. um pouco... Mas pronto. Quando o Bill Cosby morrer, vamos todos dizer que ele era um gênio da comédia e que nunca fez nada de mal a ninguém. Yeah. Quando ele fez mal a muitas pessoas.
Eu estava a ver um vídeo dele a apresentar o Letterman, tipo em 2003, esteve doente durante um mês e várias pessoas apresentaram o talk show dele durante esse mês. Tipo, Luke Wilson, já não sei quem eram os outros, mas acho que foi quando o Elvis Costello também apresentou, já não me lembro bem. Uma das pessoas foi o Bill Cosby. Era de entrevistar a Sofia Vergara, era a primeira vez que a Sofia Vergara estava na televisão americana como entrevistada, tipo, num programa desses. E super nova não, ela devia ter os seus 30 e tais, ou 20 e muitos, ou assim. Não interessa a idade dela, por acaso mesmo. Estou só a tentar situar no tempo. Sim. E pá, ele era completamente horrível com ela, não aguentei 2 minutos da entrevista. Só ela fazer-se a ela. Tu puseste isso no Facebook, eu acho que... Não, ainda não pus. Não. Mas foi de pôr um dia. Epá, isso é mesmo triste. Se cadeira está... Ela era mesmo creepy. O quê? Achas que vai cair? Não, estou a dizer que ela depois a certa altura tipo, impõe as costas para a frente. Sim, aconteceu. Não há problema, estou na boa. Ok, estás a fazer força no estação. Sim, não te preocupes comigo, a sério. Ok. Estás aí pronto para ser torturado. Estou pronto para ser torturado pela tua cadeira, pá. É isso. Uau, Robbie. Gosto muito de fazer, pá. As pessoas convidam para vir à casa delas e eu... Sou torturado pelas cadeiras, acho que é na boa. Chill. Mas ia lá. Do caos meu monstro. Pá, fogo. Já estamos a falar de demasiados monstros. O terceiro monstro. Não. Não, foi só o Phil Spector foi outro. Quem? A Courtney Love? Não, o Chris Brown. Falaste do Chris Brown. Estava contigo. Pois foi o Chris Brown, também é um monstro. Sim. Toda a gente é um monstro. Os monstros costumam ser homens. Não há mulheres mais no mundo. Não, estou a gozar. Pois, isso é uma questão. O quê? A debater. A Courtney Love, por exemplo, não. Eu não acredito nisto, eu estou só... Sim, eu sei. Não, eu estava tipo, eu não estava a aceder à cena de responder. E a Okoana também. Continua a gozar. Sim, eu também. Eu acho que há boa sexismo nessa cena. E a Okoana acabou com os Beatles, e a Okoana destruiu isto, o Courtney Love matou o Kurt Cobain. Em tudo, não é? Em tudo na vida há sexismo? É isso que estás a tentar dizer? Estou a dizer que é Claro que é em tudo. tudo acho que é em várias dimensões da vida e não, espero que não seja em todo o lado, mas... Até agora eu disse a idade da Sofia Vergara, isso é, nunca diria de um homem, não. Não, eu estava a dizer porque estávamos a falar do Bill. O Bill Cosby, sim. Eu disse a idade dele, portanto acho que estou safo. Porque ele dizia mesmo, eu tenho 65 anos. Okay. E eu acho que ela deve ter 40 e tais, por isso é que eu estou a dizer que ela já devia ter... estar à volta dos 30, não era assim tão nova quanto isso, porque ela é uma pessoa que já tinha uma carreira antes de chegar à televisão americana, só por aí. A minha tia disse-me que ela é tipo ela atriz... tem um modelo. Não, disse-me que ela é a atriz mais bem paga de Hollywood. Isso é verdade. Talvez seja do Modern Family, deve receber muito, mas não sei. Não sei. Acho que essas coisas não interessam. Eu não assim sei. Tanto. Não, estava só tipo, sei lá, por acaso. Eu nem sou fã de Modern Family, das coisas que... eu às vezes quando estou em casa gosto de ver, aqui não tem televisão. Que lhe dão para fazer. Yeah. As coisas que lhe dão para fazer são horríveis. Há um filme muito, muito mau com ela e com o Reese Witherspoon, que é o Hot Pursuit deste ano, que é uma comédia muito, 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 muito má. Daqueles tipos de filmes que não estão acabados, não deviam sair para o cinema, assim mesmo. É muito, muito mau. Yeah. E é bué triste. As coisas que a obrigam a fazer. Pois. Obrigam dando dinheiro, não é? Mas... Sim. Obrigam a fazer. Yeah. Ok. Não. Estou a pensar. Tu já há tanto tempo ainda não falámos da tua música. Sim, Fala-me da tua música. Espera, antes disso eu ia fazer, ainda não sei se temos uma curfew, um limitezinho. Fazemos o que tu quiseres. Ok. Tu mandas e... Estou a organizar com a The Machine, que é na maternidade, estamos a organizar com a The Machine. Com o quê? A The Machine, que é a própria residência feita pelas damas, pelas donas de damas. Sim. Um dia e uma noite chamado Maternidade The Machine Girls to the Front, em que vai ser ainda não está anunciado, mas acho Girls to the Front, que é uma expressão nada Riot Girl. Sim, não, exato, a expressão, pronto, no evento vai estar isso explicado porque
acho que é uma cena que algumas pessoas não sabem e não há problema, mas é para ter um contexto. Basicamente há um dia e uma noite de conversas tipo palestra mais ou menos, mas é mais uma conversa que o objetivo é pôr as pessoas a dialogar. Performances, com filmes, uma video entrevista e DJ set. Eu acho que quando isto sair, isto já foi anunciado, portanto eu vou dizer quem é que vai participar. As conversas vão ter a Helena D'Água, Ondina Pires, do Pop Del Arte e Great Lesbian Show, e de outras bandas, e uma escritora que estuda muito a música portuguesa, o Nuno Branco e a Suspiria Franklin dos Baton Rouge, a Mariana Duarte e o João Moço, críticos de música que tu não deves conhecer. Espero não me estar a esquecer de ninguém. Estou a esquecer-me de uma pessoa, porque isto foi a última pessoa que nós adicionámos ao cartaz, que senti que faltava uma componente mais académica. O João Manuel Oliveira, que é investigador do ISCTE e da Universidade do Minho, sobre feminismo, e basicamente é um dia dedicado à interseção do feminismo no punk, na cultura pop e em outras contraculturas. E vamos ter também uma performance da Mariana Tengler Barros e outra performance inédita do KD, da KD, não fica indefinido, são performances cujo género objetivo é ficar um pouco indefinido, acho eu. Por acaso a língua portuguesa é muito má para isso. É péssima, eu espero não estar aqui a fazer merda, tipo a falar e a... É terrível, porque em inglês podes dizer só Sim. performance from, Yeah. e não precisas especificar o género, e em português tens de dizer mesmo de, e fica muito estranho quando estás a falar, acabaste de dizer do não sei quanto, da não sei quanto. Não, porque sei lá, estou a falar do sexo designado que as pessoas têm, pronto, mas basicamente são... A raiz das performances vem do drag king e do drag queen, cada uma, mas acho que ainda não percebi qual é a peça exatamente que estas duas pessoas vão apresentar. A língua portuguesa é péssima por questões de género. Calma, e vamos também apresentar 2 filmes, ainda não te consigo dizer bem quais são neste momento, mas quando isto sair já vai haver um evento no Facebook, e vai haver também DJ set da Espega Monstro e da Bandida. Espero que venham, a entrada é livre e queria dizer isto, pronto, anunciar. E quando é que é? Dia 7 de novembro. Começa as conversas, que a primeira coisa do evento começa às 4 da tarde. Isso é um sábado? É um sábado. Okay. Dia 7 de novembro, no Damas Bar, Rua Voz do Operário, número 60. Entrada livre, volto a dizer. Adoro que saibas de cor o número. Yeah. E pronto, é uma coisa que eu já ando a programar com elas há algum tempo e com o pessoal da maternidade. Isto também, estou-me a esquecer bem, já que são tantas em princípio, e vamos ter também uma vídeo entrevista com a Ana da Silva das Raincoats. Sim. Estou à espera, pronto, mas está confirmado o interesse dela, portanto espero que a tempo consigamos ter a vídeo entrevista feita. É um bom evento para... Acabaste de não explicar o que era Girls to the Front. Girls to the Front é uma expressão que vem em resposta à violência que havia nos concertos no final dos anos 80 hardcore em Washington DC, e as Bikini Kill nos concertos diziam Girls to the Front para as raparigas virem para a frente dos concertos, para não serem atingidas pelo mosh pit e para não se tornarem aquilo que chamavam os coat hangers, que eram tipo as miúdas que ficavam no canto a segurar o casaco dos rapazes, e muitas vezes quando elas se sentiam inseguras subiam ao palco e ficavam no palco com elas, e a frase acabou por ser popularizada. Há livros com esse nome? Sim, há muita coisa com esse nome, mas o objetivo também não é, ou seja, eu queria que necessariamente houvesse uma referência ao Riot Grrrl, mas o objetivo é pôr as pessoas a falar sobre o feminismo numa nota positiva nos vários campos, e falar do feminismo como um pensamento que se quer interseccional e presente nas várias atividades e na vida dos homens, além das mulheres, muito importante. É isso. É a minha música, não é? Não, tens de continuar a falar de feminismo. É um interesse grande que tu tens, feminismo. E feminismo interseccional. Sim, sei lá, eu acho que o feminismo só pode resultar se for interseccional, como qualquer escola de pensamento que se quer bem sucedida, não é?
seja uma escola com a qual eu concordo ou não, mas sim, posso falar simultaneamente da minha música e do feminismo, porque acho que estão ligados. A minha intenção, o meu interesse pelo feminismo advém da mesma de razões semelhantes pelas quais eu comecei a fazer música. Eu sinto uma coisa, na última coisa que tu lançaste, que tens Blitz na Gentle Records, okay. Que há uma certa viragem na tua música. Ok, não? De que sentido para que sentido? Que era uma coisa mais soturna, mais séria, mais deprimente. Sim. E fez-me lembrar uma coisa, há um livro que há um tipo que é o Rob Sheffield, que escreve no Rolling Stone e às vezes aparece naqueles documentários de VH1, tipo, não é bem nos One Hit Wonders, porque esses são um bocadinho mais a gozar, mas ele às vezes é uma talking head em cenas do VH1, já há muitos anos que era. Pronto, e ele escreve na Rolling Stone e faz vários livros. Ele tem um livro que se chama Love is a Mixtape. E depois tem outro livro que é o Talking to Girls About Duran Duran. Love is a Mixtape é sobre a mulher que ele tinha nos anos 90, depois morreu de cancro, muito, muito nova e tal. É a história do humor deles contada através das mixtapes que eles iam fazendo um ao outro. E depois tem esse que é o Talking to Girls About Duran Duran, que é a relação dele com a adolescência, a música e etc. E tem eu acho que é logo no princípio ou na contracapa, que é uma citação que ele fala de uma entrevista que ele fez ao Green Card Site dos Scritti Politti, que diz que aí em 1980, 81 o Green Card Site conta-lhe que estava a falar com o Ian Curtis, Joy Division, e estavam tipo a sentir-se dois extremamente melancólicos, deprimidos, desolados, etc. Que a música que eles faziam era para tentar lidar com esses sentimentos, mas que não estava a levar a lado nenhum e estava a ser extremamente deprimente e triste e tal. E não tinha solução para isso. E que pá, aí 2 ou 3 semanas depois o Ian Curtis matou-se e o Green Card Side decidiu transformar-se tipo, numa cena pop disco. E que os membros de Joy Division restantes formaram os New Order, uma coisa muito mais disco, muito mais coisa. E sempre achei piada esta situação do livro. E um dia entrevistei pelo telefone o Peter Hook de Joy Division New Order, que foi pá, o pior entrevistado que eu tive na vida. Tipo, ele é terrível. Pronto. E falei-lhe disto e o gajo disse: o quê? When did this go? Não, nós comprámos uma caixa de ritmos, não aconteceu nada, adeus, cala-te. Pronto. Lembrei-me disso. Não estou a dizer que é a mesma coisa. Estou só a dizer, é uma coisa que me voltou à cabeça. Eu penso nisto recorrentemente. Eu acho que isso acontece muitas vezes e se calhar. Não estava a chamar a tua música deprimente, nem nada. E não estava a comparar, era só uma coisa que me veio à cabeça. Sim, não precisas de ficar all defensive, porque eu concordo. Ou seja, eu acho que não é que. A música disco ou que passa atualmente nas discotecas ou que passava, e relaciono-me momentaneamente quando estou nesses contextos assim, mas independentemente do género de música, aquilo que tu disseste que eles estavam a falar, Ian Curtis, de haver uma viragem, maneira de lidar com os sentimentos. Eu acho que isso também se deve muito a essa viragem com o facto de eu de antes fazer música sozinho e agora tocar em banda, neste momento com a Shelly, com a Helena e com o Luís. A Shelly e a Helena têm um projeto que é o Clementine e o Luís é o baterista de Dream Weapon. E tocar com eles é muito... Sinto que estou muito mais perto daquilo que eu quero fazer por várias razões. Porque primeiro não era suposto eu, nos meus planos, a minha intenção, ter começado sequer a fazer música sozinho. Eu queria, acho que tocar em banda era sempre o que eu quis, mas na altura eu queria fazer música independentemente das circunstâncias e era a única maneira que eu tinha, era fazê-la sozinho. Mas primeiro eles tocam, sabem tocar, e eu não aprendi a tocar e não sei tocar, e sinto que neste momento ainda não é uma coisa, não é a música em si, aprender música, ainda não tenho, ainda não é uma coisa que eu queira agora
estar a fazer, prefiro tipo contar com eles e colaborar com eles. E então, como nós fazemos, é eu tenho uma ideia de uma música na minha cabeça, estou a andar normalmente na rua ou acontece qualquer coisa ou ouço uma coisa, porque tem muito a ver com coisas que eu ouço e coisas que me acontecem a nível pessoal, a nível de relações, e a partir dessas coisas eu crio uma melodia, estou a cantar e pego normalmente uma guitarra que eu tenho ali que só tem 3 cordas, porque se foram partindo e eu não fui pôr cordas, mas é indiferente porque o que interessa é eu conseguir ter qualquer coisa que acompanhar a minha melodia, tipo para fazer um metrónomo. E depois mando-lhes e depois trabalhamos em conjunto, eles encontram de facto a melodia certa para aquilo que eu estou a cantar. E então acho que essa viragem, pronto, para não estar a alongar e não me perder, essa viragem tem a ver também... Mas alonga-te perto, não? Não, pronto, quer conseguir dizer alguma coisa, porque essa viragem é um processo que tinha que acontecer e que era aquilo que eu queria, portanto estou feliz com isso. Ou seja, mas não se tornou feliz, aliás, acho que a minha música ganhou uma cena, tornou-se mais Eu acho que usei muito mal as palavras, porque New Order também é uma cena extremamente melancólica muitas vezes, não é permanente uma música feliz. Não, mas é mais ou seja, acho que a partir do momento em que não tens percussão, tens bateria, tens vários instrumentos, é uma coisa tipo física, química, ou seja, tipo torna físico-química, que passa logo para ti, tipo o baixo, tipo a dance mexer esta zona, tipo a anca, etc. E ao mesmo tempo ao vivo é muito libertador para mim só estar a cantar, depois é isso também, só estar a cantar permite-me fazer uma data de coisas. O que é uma data de coisas? Saltar, ir ter com as pessoas, cair no chão, levantar-me, mexer com o microfone, tirá-lo, sei lá, fazer várias coisas, é o que me apetecer na altura. São tudo coisas assim não muito planeadas e... mas... É uma cena punk. O quê? Saltar, coisa, tens ali um livro. Um livro. Punk da Whole Story. Punk da Whole Story. Isso, tinha isso há muito tempo, não sei. É daqueles livros que tipo tu compras para tipo de introdução. Foi a Movo que fez, tipo Mojo. O que é que aprendeste nesse livro? Eu li as coisas e acho que foi uma parte da entrada a discos que eu não conhecia na altura. Tipo o quê? Aqui é que faz sentido ser específico. Ok, tipo X-Ray Specs. Não, eu acho que já conhecia antes, mas daí soube mais sobre X-Ray Specs, que é das minhas bandas preferidas. O disco deles, o Germ Free Adolescent, que é fenomenal. É-te familiar? É-me familiar, sim. Ok, cool. É que não conheço assim tanto. Há várias pessoas que conhecem, mas não é assim da historiografia punk, é das coisas mais esquecidas. É tipo. E acho que é o disco mais original que chegou a tanta gente. Há coisas. E a Polystyrene, até tenho aí o CD que ela depois fez a Sol para em 2010. Não, 2010 foi o ano em que ela morreu. Sim, mas acho que saiu nesse ano ou um ano antes. E não sei, a maneira de eu sinto que incorporo várias coisas numa espécie de tipo, desde tão novo, pai, desde os meus 14 anos, de ver vídeos dela, tipo, que eu tento, tipo, nem a tentar, acabo por, sabes, quando estás a fazer uma coisa, ou quando és, pelo menos eu continuo a fazer isso, mas eu sei que toda a gente quando é miúdo faz isso, tipo, estás a fazer uma coisa mas tens a sensação que és outra, tipo, estás a olhar para a televisão e vês, tipo, uma personagem, um super-herói, e tipo, tu sentes que és esse super-herói, o outro és tu és o outro, e às vezes isso acontece com algumas pessoas, tipo, eu gosto, uma cena que eu faço sempre que estou nervoso ou assim, penso em pessoas que me inspiram e ela é uma dessas pessoas. Polystyrene, se não conhecerem,
façam isso, que é algo bem fixe. E era das poucas pessoas, tipo, people of color, no punk na altura. E tipo, isso também se nota, tipo, a maneira como ela escreve. E também escreve bem sobre o plástico e a sociedade de consumo e, tipo, e continua tudo bem atual o que ela fez. E foi que faz-me lembrar os não, mas há uma banda agora que são os Downtown Boys que me fazem lembrar sorry. Podes atender se quiser. Não, depois eu tenho. Os Downtown Boys que lançaram este ano um disco que é o Full Communism. Eles também têm saxofone, então tipo, e ela quem canta, não estou a lembrar do nome da vocalista, mas é da Giovanni Records, se não estou... O saxofone não é uma coisa propriamente alienígena no punk. Não, mas a maneira, estou a dizer a maneira... É o... Não é. Que tocava com os Stooges, o Steve McKay? Sim. Mas não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, a banda, a atitude toda da banda me faz lembrar. E por acaso estava aqui, ainda antes de chegar, estava a partilhar este artigo, que é uma entrevista com a Mitski, que é também uma pessoa que lançou um disco ano passado que eu gosto imenso, que é da mesma editora. E ela estava, e perguntaram nesta entrevista, estavam a dizer, ela de Blurs, Damon Albarn, disse tipo, olha para a música agora, tipo, diz alguma coisa, os artistas jovens só falam deles próprios, não há nada a acontecer, é a geração do selfie. E ela disse, tipo, eu gostava de ver o Damon Albarn no concerto dos Downtown Boys para ver se ele achava isso, e tipo, que a coisa mais poderosa que tu podes fazer como artista neste momento é conseguir falar sobre ti, quando anteriormente não havia espaço para determinadas pessoas falarem sobre elas próprias e terem um público a ouvi-las. E pronto. Acho que a música da X-Ray Spex também... Esse sentimento do antes é que era sempre uma coisa... Esse sentimento do antes é que era, especialmente aliado a essa coisa do... Agora pessoas que antes não tinham voz e têm, é sempre muito dúbio e muito... Provavelmente quem diz antes é que era são... É sempre o mesmo tipo de pessoas. Não é pessoas que não têm voz, é tipo sempre o mesmo tipo de pessoas. Sim, homens, brancos, heterossexuais e género. Ela fala disso. Não que eu não seja mas a maior parte das pessoas que diz isso é uma pessoa assim, sempre. Portanto, e há sempre estas outras pessoas agora têm voz e é sempre. Faz muita confusão. Mas sabes essa cena do... Não, com certos casos. Não, agora isto não tem nada a ver, mas há uma coisa que tipo, que acho que é tipo... Espero não ser mal entendido, mas é uma cena que eu penso às vezes... Eu já estou a entender mal. Não és tu, tipo, provavelmente não sei se as pessoas vão chegar até aqui no podcast. Eu assumo sempre que as pessoas amam até ao fim, para sempre. Todos. Lindo. Que é a questão da cor da tua pele e da tua etnia, da tua raça ou assim. Tipo, por exemplo, aqui em Portugal, uma pessoa com o teu tom de pele ou com o meu tom de pele é considerado branco, mas se tu tipo fores para a Inglaterra és tipo latino ou és tipo uma pessoa que já não é branca ou assim, e é bué estranho, tipo, tu ficas a pensar exatamente na falibilidade destes conceitos. Claro que tipo, sim, raça é uma construção social. Sim, sem dúvida, tipo, mas é bué, tipo, faz-te bué pensar, ou seja, até que ponto é que isto é uma cena definidora de mim, estás a ver? É definidora de ti a partir do momento em que outras pessoas te olham para ti dessa maneira e tens de navegar a vida através da maneira como essas pessoas olham para ti por seres diferente de alguma maneira. Mas várias vezes já muçulmanos chegaram ao pé de mim e pensaram que eu era muçulmano e cumprimentam-me mesmo em árabe. A perguntar normalmente onde é que é a mesquita no meio da rua. E eu explico sempre que não sou. E já aconteceu os judeus também acharem que eu sou judeu. Portanto eu acho sempre que sou a chave para a paz no Médio Oriente.
That's a good one. Yeah, isso é fixe. Acho que tens que ir para lá fazer o teu podcast. Não, mas é verdade, é sempre muito estranho porque, pá, eu sou um homem branco, acho eu. E só mostra o quão Mas já me aconteceu estar a falar sobre estas questões, tipo, acho que isso foi não, uma coisa é, em Portugal nós somos homens brancos. Sim, não, mas tu vais para o Reino Unido e deixas de ser uma cena. É verdade, não, tipo. Mas sim, nunca foi tratado de maneira diferente no Reino Unido ou noutro sítio qualquer. Yeah. E acho que é por aí que se conta. Mas depois também existe a questão de classe, não é? Depende da classe onde nós vivemos e aquilo em que contexto é que nós estamos. Sim, claro. Enfim, getting deep. Não, claro. Yeah. Sim. Eu acho que nunca fui alvo de preconceito por alguma coisa que eu seja, tipo assim, exteriormente. Nunca, também acho que tipo, ter essa certeza é um bocado. É um bocado não sabes, porque às vezes estás a ser discriminado e nem te apercebes. Mas também isso é fixe, tipo, é melhor. É o melhor tipo de discriminação, eu não percebo. Não estou a dizer que é fixe, mas é. Se não estás a sentir, não há de ter grande impacto. Não, mas sim, tipo, pá, não posso. Não, eu estou só a dizer que eu não posso queixar pessoalmente. Sim, claro. Mas não quer dizer que todos os homens brancos, cis, heterossexuais, tipo... tenham uma vida perfeita fácil, e não recebam coisa em cima. É só isso. Estou a dizer, pá. Yeah. E tu alguma vez sentiste algum tipo de preconceito? Já. Já senti algum, tipo... Já sentia, tipo... Às vezes, em contextos diferentes, tipo na escola, mas nunca foi pela minha raça ou pela minha etnia, não sei qual é, whatever. Tipo, talvez pela minha... Não vou dizer pela minha sexualidade, mas pela maneira como... A expressão dela? A expressão da minha sexualidade, sei lá, tipo, não sei. E também, tipo, às vezes em concerto, tipo, pela minha música ou assim, pelas minhas letras, já senti que, tipo... Tipo o quê? Já aconteceu, isto era quando eu estava a tocar sozinho. Sim. Num concerto, tipo, ainda por cima estava pouquíssima gente, era um concerto relativamente intimista. Não, bastante intimista, estava a tocar assim num sítio deste tamanho, mais ou menos. Sim. Deste tamanho tens de explicar às pessoas qual é o tamanho do teu quarto. É um quarto, assim, com... Lá, consegues calcular quantos metros quadrados. Eu sou péssimo com números, meu. Pronto, mas... Era tipo um espaço que é 1/3 do lounge. Acho que estou a fazer bem? Isto é 1/3 do lounge, ou 1/4 do lounge? Talvez um quarto? Um quarto, pronto. Isto era um quarto que era 1/4 do lounge. Mas nem toda a gente sabe o que é o lounge. Opa, olha... Pronto, isto é um quarto, não é minúsculo, mas também não é grande, pronto, não chega a médio. Yeah. É um quarto médio, mas... É um médio pequeno. Ok. Não? Sim, é só porque também tem coisa, então parece mais pequeno. Sim. Não sei. Tens razão. Pronto, um quarto médio pequeno. Yeah. Não é médio grande, tá os standards das pessoas que são diferentes. Sim. Bem, mas... Anyway, estava num sítio em que o point é que eu estava a tocar e conseguia ver a cara de toda a gente que estava lá. E houve um gajo que do início ao fim, tipo, teve a rir-se, tipo... E eu fiquei tipo, ok, tipo, está-se bem, tipo, não tens que estar aqui, porque é que estás aqui? Ele tipo, simplesmente não se ia embora e eu tipo... Já não me lembro, já foi há alguns anos, mas eu tipo, disse-lhe assim, tipo... Se alguém quiser ir embora, pode ir, tipo, eu estou a tentar tipo focus, estou a tentar tipo estar a fazer a minha cena, não obrigo ninguém a estar aqui, eu vim, ainda por cima, não era aqui perto, era noutro sítio. E... sei lá, mas está-se bem, tipo... Também, se estás a incomodar alguém, acho que também estás a fazer alguma coisa que é importante.
Isto Não nem sei. sempre é assim, não Nem sempre é assim, necessariamente nem de sempre todo. é assim. Eu li isto na internet. De todo. Na verdade, eu li isto na Mas internet. só no teu caso. É tão fácil, se Casos. estás a incomodar alguém, estás a fazer alguma coisa importante. Estou a violar alguém, estou a fazer alguma coisa importante. Estou a fazer piadas com minorias, ou piadas horríveis que, Sim, não é que isso. 1000 pessoas fizeram antes. Mas a questão Uau! aqui é que estava a incomodar-me a mim, portanto, Sim. quer dizer, eu. Sim, neste sim. contexto, nesta situação, em termos de. É. Sei lá, mas não posso dizer que sou tipo um mártir. Eu pergunto-te E- isto, eu pergunto-te a sério. Isto já aconteceu a toda a gente. A rir-me, porque tu uma vez me contaste uma história sobre doar sangue. Sobre doar sangue, great, também já. Eu achei hilariante e nojento e horrível e ainda hoje me lembro disso. É só por aí. Por isso é que eu me ri quando te perguntei isto. Não estava a desvalorizar a tua experiência. Estava mesmo só a rir-me dessa história e não de ti. Estava a rir do absurdo da situação. Se quiseres contar às pessoas. Papá, agora tenho que contar, não é? Mas é assim, eu estava numa 12º ano e houve a haver à minha escola uma associação para doar sangue e eu acho que era a Cruz Vermelha, uma associação dentro da Cruz Vermelha ou qualquer coisa. E eu queria ir lá doar sangue e estava tudo a correr bem, estava a portar as minhas doenças, as minhas coisas, blá blá blá, se já tinha isto ou aquilo. Depois perguntaram se eu já tinha tido sexo com homens e eu disse que sim. E a partir daí, tipo, eu não pude dar sangue. E continuo a receber newsletters desta associação para ir dar sangue. E a história continua porque eu contei à minha mãe. E eu contei esta parte, não contei, acho que esta Não, parte acho que só mais contaste essa engraçada. cena de continuares a receber coisas que eu achei nojento. Que foi tipo tão a continuar a pedir-te, mas a esfregar-te na cara que tu não podes. Mas eu contei à minha mãe e a minha mãe faz parte da isso é bem, faz parte da Associação de Mães e Pais para a Liberdade de Herança Sexual e Identidade de Género, Amplos, é mais fácil assim. E depois em nome da Amplos mandaram uma carta porque basicamente sempre que isto acontece, tipo, dentro deste ativismo dos pais, assim, recomenda-se que se faça uma carta e que se denuncie, etc. Que é como é natural, e foi feito, e depois eles disseram vocês nem são uma associação com utilidade pública, portanto o que é que estão a falar, estás a ver? E aí foi isso. Mas há uma música sei que a música se chama They Don't Want My Blood, que é de uma banda que eu não me lembro o nome, que eu descobri no SoundCloud, não sei. E a música tem piada porque basicamente relata esta experiência, tipo, eu fiz uma tatuagem, não posso dar sangue, eu já fiz drogas, não posso dar sangue, eu já tive sexo com homens, não posso dar sangue, nananana. E tem piada porque eu podia ter chegado lá e ter dito, tipo, Claro. não, tipo, as pessoas tipo, são mesmo, confiam mesmo no doador. E até porque o sangue nem ia ser tipo verificado. Não, é? nunca. É isso que é a parte Pronto. mais assustadora dessa coisa, desse processo todo. É... Sim, mas sei lá, acho que tu também tens que Tens de esconder o que és, não é? Sim, Não, tens claro, de lutar para viver contra- em sociedade tens de esconder aquilo que tu és. Não, tens que lutar contra estas coisas, mas ao mesmo tempo não podes. Tens que ter as tuas causas, mas também tens que saber conseguir. Sei lá, dar-te espaço para ti e reconfortar-te com coisas fixes, porque há bem Claro. coisas fixes e eu não sou uma pessoa que me possa queixar, tipo, tenho noção dos Sim. meus privilégios, estás a perceber? E não é E- a coisa mais. Não é tipo a pior Sim. experiência do mundo o que te aconteceu, Claro. mas é uma coisa Mas é a ponta do iceberg. absurda estás a- e muito do chata iceberg. assim, claro. Ah, É sintomático de várias outras Uhum. coisas. Sim. Muito Portanto, más e muito feias. Horríveis. yeah. Pronto, Eu queria só que me então, contasse essa história. história outra vez, tipo, on the record. on the record já está esta história. Acho que é uma história Acho que pronto. ridícula. Já Tens aconteceu mais alguma a história praia, parecida? portanto podia acontecer a qualquer um. Já aconteceu a vai para aí. Não, olha, tenho uma história, mas isto acho que não tem. Isto é simplesmente violência gratuita de Setubalense. Quando eu estava tipo no 7º ano, estava com um amigo meu
a andar num jardim, que é o Jardim do Bonfim, estávamos a ir para uma aula e estava um grupo de tipo mitras, pronto, vou dizer isso. Não é a melhor palavra, mas não é a melhor palavra, mas... Chungas, se quiseres. Qual é a diferença, desculpa? É que Mitra vem da casa da Mitra, que era Sério? um sítio... A minha mãe trabalhou lá, jovens é daí que vem a Mitra. Minha mãe. E tipo, parece-me ok. sempre, desde que descobri isso, fiquei tipo pé atrás com a expressão. A minha mãe trabalhou lá. Pois, é tipo, são miúdos que não... Ok, isso é fora então, mas Xunga se calhar também vem de qualquer coisa. Eu não sei, por acaso não sei, também deve ir, todas as expressões do mundo são problemáticas, mas é só... Pronto. Pá, rufias. As pessoas rufias, arruaceiros. Pessoas que se encaixam nesse estereotipo, ou pessoas que... Basicamente não interessa quem é que eles eram, o que interessa é que passou a acontecer isto. Estava a andar e de repente, eu não olhei para eles, não fiz nada, e nem eu nem o meu amigo, tipo, e acho que eles nem nos viram, não tínhamos nunca os tinha visto antes, ou seja, não havia ali qualquer razão nenhuma, mas tiraram tipo uma pedra da calçada que me tipo passou assim na cabeça, ou seja, assim é mesmo, tipo raspou-me a cabeça e eu podia ter tido um traumatismo craniano, etc. Lembrei-me agora, se vamos aqui falar de episódios de... Isto já não é de injustiça. Não, e tu acabaste de dizer isto é violência normal setubalense. Não, pá, Setúbal é assim, Setúbal distrito tem muito esta coisa, Setúbal cidade... na periferia acho que há muitos incidentes e muitos dos bairros sociais que foram construídos têm... Estudei numa escola lá perto e há lá problemas, mas ao mesmo tempo eu gostei imenso de estudar lá porque senti-me super integrado. Sim. Mas acho que é aqui em Lisboa também há e pelo que eu não estava a dizer que Setúbal é pior do que coisa. Eu estou a dizer que tu. A maneira como eu introduzi. E como tu justificas isso, é normal, é a violência de Setúbal. Não é normal, não devia ser normal em lado nenhum atirar-lhes uma pedra da calçada para a cabeça, é só isso. Mas acho que foi uma cena, no fundo, claro que não, mas no fundo foi tipo uma cena parva, idiota, de miúdos, estás a ver? Mas gritaram alguma coisa? Não, só tiraram uma pedra random. Ou se calhar gritaram e eu não me lembro, porque senti que tinha levado com a pedra quando não levei. Mas tipo... mas foi, sim, sei lá, algum tipo de ressentimento, não sei. Mas sim, vamos acabar isto com alguma nota mais positiva. Não temos mais nenhum momento de violência gratuita contra ti. Por qualquer que seja a razão. Não sei, olha, mais um shout-out. Os Lock and Wise lançam o seu disco, lançaram e a festa vai ser no sábado e eu e a Shelly vamos tocar antes. Não era solo? Era solo, era solo, aproveito para dizer que já não vai ser a solo porque eu não consigo preparar um set a solo e porque me sinto neste momento demasiado incapaz para tocar a solo, mas vou ser só eu e a Shelly porque a Helena não está cá, está a viajar e eu não tive tempo para ensaiar com o Luís, etc. Portanto, vamos tocar. Vai ser giro, acho que ainda não ouvi, vai ser uma boa oportunidade para ouvirmos todos o novo disco do Hit dos Lock and Wise e vai ser assim um set meio dedicado ao Halloween. Não vai ser muito... mas vamos estar numa vibe, nessa vibe. A tua voz é fixe para isso. I guess. É assim, uma voz grave. Não sei, queres mais uma derradeira pergunta, uma cena? Eu decidi que isto ia acabar agora, mas... Não, quero mais momentos de violência. Mas, sério, então... Não, estou brincando. Ok. Estou... Acho sempre triste. E depois essa coisa de um crime de ódio, tu nunca sabes. A não ser que eles digam especificamente porque é que é. Acho que sempre ficar a pensar, será que é por uma coisa, será que sim, é por claro outra? Que me deixa pensar nisso, não é? Há um amigo meu, que tu conheces, não sei se também é teu amigo, hoje, que foi espancado num bar, que é os anos 60. Sim, sei. Porque lhe pediram um cigarro.
e ele fez um gesto qualquer com a mão, que ele nem sequer costuma... Pá, eu nunca reparei nele a fazer gestos com a mão. A não ser quando ele está a gozar e a dizer ai, porque eu não sei o quê. Mas mesmo que fizesse, não há qualquer... Obviamente não estou a dizer, não estou a dizer que haveria qualquer mal, mas bateram-lhe porque ele estava a fazer um gesto. E se não faço à minha frente, era um soco. Mas acho que no fundo as pessoas querem bater e arranjam uma desculpa. Não, claro que sim, mas essa desculpa foi especificamente a que estamos a dizer neste momento. Porque ele fez um gesto com a mão. Isto foi horrível, mas também dá uma espécie de closure em termos do que é que a outra pessoa está a pensar, o agressor. Ok, sim, está bem, pronto. Pois é isso, é um crime de ódio. É um crime de ódio que sabemos porque é que aconteceu e... Sim, o que é que vem por trás disso? Uma pessoa que diz isso também começa a pensar qual é o quadro mental dela, não é? Pá, é sempre... Não, mas é sempre essa coisa, porque eu nunca reparei nele a fazer mais gestos do que o que é... Não vou dizer normal, o que é esperado de um homem. De um homem, pronto. De um homem, exato. E não que se ele fizesse era justificação, estou só a dizer que tipo... É que nem por aí eu percebo como é que pegam nisso para justificar ter-me batido. Enfim. E eu sim. Misha Barton. Ela nunca mais fez nada, para não. Opa, eu só vejo as fotos dela assim mais gordinha. Isso é mau? Não, mas ela não pode... Não, é isso, eu vou-te explicar o que é que isto quer dizer. Fotos... Estás a fazer fat shaming, ok? Não estou, olha, falo com os meus amigos, eu sou sempre a pessoa que sempre que alguém diz alguma coisa eu começo logo a gritar fatphobia no meio do jantar. Não, estou a dizer tipo, mas isso advém do facto das drogas, percebes? É isso que eu quero dizer. Advém do facto das drogas, está muito bom português. A Rachel Wilson depois tinha... Aquela série de médica... Teve duas, a Heart of Dixie, que acabou agora, e antes teve outra, acho eu. Pá, mas eu gosto muito dela. Mas bem que ela parece-me sempre a Summer. Eu sinto que ela tipo fica... Eu vi o Heart of Dixie às vezes. Ela é como o Adam Brody, são pessoas que ainda não envelheceram. Eles foram casados, não é? Foram casados ou namorados? Não, namorados. Não, eles namoraram depois, na verdade. Não sei. Sei que eu continuo a ver o Adam Brody, ele tem tipo, sei lá, os seus 36, 35... No outro dia E ele continua igualzinho, e isso é assustador, ele não envelhece, ele continua a fazer papéis de miúdo, ele pode fazer na boa. E depois ele deixa crescer uma barba e a barba dele é sempre ridícula. Sem ofensa. Não, é sempre barba de miúdo, é só por aí. Não é ridícula. Eu não conheço a minha fisionomia, eu tenho uma barba ridícula. Não sou eu que digo isto. Eu estava... Era só tipo, era sem ofensa geral, não era? Sem ofensa geral, não era para ti. Era tipo, não é ridículo, é uma barba que não é de um homem de 35 a 36 anos. Provavelmente até tem mais. Mas eu estou aqui no computador, falaste do Adam Brody e há um... Mas o outro envelheceu, pronto, parece um homem. O outro... Ele andava aí no metro, o Ryan, é o Ryan. Ele faz Gotham, exatamente, eu vi ele os... chama-se... Chama o nome dele. Eu tenho ali os DVDs, mas espera aí. O Ryan chamava-se... Ryan Atwood. Ryan Atwood, sim. Ele tem um nome. A sério? É isso que eu digo sempre, ele tem um nome e eu não digo isto como piada, é tipo, é o pensamento que me vai à cabeça quando eu não... Benjamin Mackenzie. É tipo, aquela pessoa tem um nome, ele tem um nome. Que é muito estúpido. Mas olha, estava a falar no Adam Brody, no outro dia o Hanks, que é essa pessoa que eu gosto muito. Pronto, a banda Hanks and His Punks, agora o Seth Bogart também, agora deste nascimento. Ele fez um estado no Facebook que era Fuck Bands, 30 Celebs I've Stalked. E depois passa pela Lindsay Lohan, Courtney Love, e depois Queen Latifah, Vincent Gallo, Paris Hilton, Robert Pattinson, e depois chega aqui ao Adam Brody, e onde é que está? Peraí. E diz assim, Adam Brody, why did I think he was hot? I guess it was before I discovered The Daddy. He invited me to see his band, they were terrible. É funny. Enfim, depois fala do Marilyn Manson. Mas todas as celebridades e atores têm bandas más. O Bruce Willis tem discos, que é ele a tocar harmónica. E ele chama-se Bruno, ele próprio. The Return of Bruno, é o nome de um disco dele.
Porque é que alguém acha que aquilo vai ser bom? Johnny Depp também tem bandas. Johnny Depp? Jared Leto também. Já, pode ser. Aliás, a Courtney Love disse que o momento mais triste da vida dela foi quando ela estava bem, acho que no Texas, e abriu para 30 Seconds to Mars? Rolo ou ela solo? Era ela só, ela com a formação nova de Rolo, acho eu. Acho que foi quando saiu Nobody's Daughter, que foi o último disco. Pronto, aquele que saiu agora nos anos 2000. Acho que em compensação a pessoa de quem eu falei que apanhou porrada no bar vai ficar contente de acabarmos isto com falar da Paul. Portanto é fixe. Ok. Um abraço Paul, um abraço. É fixe ver alguém que curte tanto a Courtney Love. Obrigado, mano. Pronto, fixe.